Controles pessoal, tudo bem? Pedro aqui mais uma vez. E hoje eu quero começar agradecendo a vocês pelo apoio, né? Nós chegamos à marca de 50 inscritos. Então, pra muita gente não é muita coisa, né? Não é grande coisa, mas pra mim é coisa pra caramba. Imagina 50 pessoas dentro de uma sala, né? Pra me escutar, né? Enfim. Agradeço por isso, né? E se você tá aqui de novo é porque você me apoia, então já deixa seu like, já se inscreve nesse vídeo canal se você ainda não faz parte dessa comunidade que tá começando a crescer. E no vídeo de hoje, gente, eu tô trazendo para vocês a primeira introdução a strings, como que a gente vai armazenar palavras dentro da linguagem C, tá bom? Palavras, frases e afim. Até agora a gente só tinha visto, né, caracteres simples, um único caractere dentro da variável e tudo mais. Agora a gente vai começar a manipular palavras dentro da linguagem C. Hoje eu não vou me adiantar tanto assim, eu vou fazer somente as operações de entrada e saída, tá? Porque já são vários jeitos de você manipular string, então já dá um vídeo bem grandinho, com bastante conteúdo. Então eu vou deixar as manipulações, operações específicas de string para os próximos vídeos, tá? Para não ficar tão pesado assim, tanta informação em um único vídeo, beleza? Lembrando que o código vai estar no GitHub, tá? O link está aí na descrição através do Linktree e também junto com as minhas outras redes sociais. E também o link para o Online CPP, que é o compilador online que a gente está utilizando. Sem mais delongas, bora para a tela do computador. Então, gente, hoje a gente não tem nenhuma situação, problema em específico, tá? Porque existem diversas maneiras de você fazer diferentes leituras de string dentro da linguagem C, tá? Então, você precisa entender como é que funciona a linguagem nesse sentido, tá? Lembrando, mais uma vez, que a linguagem C ela não possui um tipo string pré-definido, como acontece, por exemplo, no C Sharp, no Java, no C++, eu não lembro se tem string ou se é vetor de caractere também, mas enfim. Não existe esse tipo pré-definido, tá? Apesar de existir um formato %S que sinaliza string, não existe um tipo string, existe um vetor de caracteres, né? Se você não sabe como é que funciona um vetor, tá? Vai estar aparecendo um cardzinho aqui em cima, onde eu vou estar ensinando dentro do vídeo como que funciona a estrutura de um vetor, tá? Um vídeo teórico. Mas enfim, se você já chegou até aqui e já sabe do que eu estou falando, de vetores, né? Eu acho que esse vídeo vai ser tranquilo para você, tá? Existem algumas diferenças com relação a tratamento de caracteres e tratamento de números dentro da linguagem C quando a gente vai falar de vetores, né? Que nem eu falei para vocês, não existe o tipo string pré-definido, que a gente tem é vetor de caracteres, tá? Então, como é que a gente define um vetor de caracteres numa string? A gente pode fazer o seguinte, a gente vai ter aqui o char, né, que é o nosso tipo caractere, e a gente vai definir um nome para esse char. Vamos definir aqui como palavra, tá? Uma coisa mais genérica mesmo, só para a gente ir fazendo o teste. Ponto e vírgula, vou dar uns enters aqui, um espaçamento. E assim como existe nos vetores de inteiros, também existe atribuição direta nos vetores de caracteres. É você colocar arbitrariamente lá os caracteres que você quer nas posições que você quer, tá? Como é que a gente faz isso? Como é que dá para fazer esse preenchimento? Você vai fazer o seguinte, tá? É o mesmo procedimento dos vetores de inteiros. Só existe uma pequena diferença que é o seguinte, tá? Primeiramente, essa parte aqui é igual, tá? Você vai colocar o seu vetor. Aí você vai colocar a posição que você quer, no caso eu quero colocar na posição 0, que é a minha primeira posição no vetor, vai ser o primeiro caractere da minha string, e eu vou fazer um recebimento, né? E eu abro aspas simples, tá? Detalhe muito importante. E aqui eu vou escrever uma palavra, tá? Mas eu vou escrever essa palavra por partes. Assim como acontece lá no laço de repetição dos vetores de inteiro, né, onde você vai passando posição por posição, a gente faria essa atribuição direta desse jeito. Só que não é necessário utilizar um laço de repetição para você ler uma palavra, tá? Mas a gente vai seguir com isso. Mas só para mostrar para vocês como é que acontece a atribuição direta é o seguinte, eu quero colocar a palavra pato, né? E aqui eu tenho um vetor de 5 caracteres, né? Eu acredito que seja o suficiente, né? Vamos ver. Pato tem 4 letras e eu tenho um espaço de 5 caracteres, né? Enfim, vamos lá. Palavra, lá na sua posição 0, vai ter uma letra. Que letra que é? A letra P, tá? É assim que eu faço a atribuição. Eu coloco o nome do meu vetor, eu coloco a posição, o índice desse vetor,
o operador de recebimento, né, um sinal de igual, aspas simples, o caractere em si, aspas simples de novo, e você coloca ponto e vírgula. O mesmo procedimento a gente vai fazer para as próximas letras, né, do segmento da palavra. Então aqui eu coloco a letra A, aqui eu coloco a letra T, e aqui eu vou colocar a letra O, né, na minha última posição, aliás, penúltima posição do vetor, na posição 3, a letra O, né? Temos a palavra, tá? Só que qual que é a diferença de um vetor de caracteres para um vetor de inteiros, né? Quando você tem um vetor de caracteres, você no final, além da string que você colocou ali dentro, você tem o chamado /0, que é quem indica o final da string. Então você precisa colocar aqui, ó, palavra. E aí eu vou colocar lá na posição 4, que é a quinta posição do meu vetor, a última. Abre aspas simples contra /0, tá? Isso aqui, gente, ele sinaliza que a minha string acabou, tá? A partir dali, a minha string já não funciona mais. Já não tem mais nada. Então, feito esse procedimento, eu vou imprimir essa palavra para ver o que está acontecendo. Vamos fazer um printf, né, a nossa operação de saída padrão aqui da linguagem C. Vou escrever aqui variável palavra, para indicar, porque a gente vai ter mais exemplos, né, então para especificar qual saída que é. Variável palavra, e aqui eu coloco o formato %s, tá? S de string, um conjunto de caracteres é como uma string, tá? Apesar de não existir o tipo string na linguagem C, a gente tem o formato %s. E de quem que eu estou falando nesse %s, né? Da minha variável palavra, certo? Daqui a gente já pode fazer a impressão e verificar como é que está o conteúdo dessa variável composta, tá? Do nosso vetorzinho de caracteres. Bom, variável palavra recebe pato, tá? Então está recebendo tranquilamente. Vamos fazer alguns testes aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou mudar esse /0 de lugar. Eu vou tirar ele daqui e eu vou colocar aqui, ó, no índice 2. E aqui eu vou colocar o T, e lá na minha última posição eu vou colocar o O. Como eu disse para vocês, este carinha aqui, ele sinaliza o final da string, tá? Então, vocês viram que na anterior, quando este carinha estava na última posição, né, a palavra foi escrita inteira. Agora, se eu coloco ele no meio da palavra, o que que acontece? A gente executa, e aí ele imprime, perdão, somente PA, certo? PA vieram antes do /0, e TO, que forma a última sílaba da minha palavra pato, elas foram descartadas, tá? Por quê? Porque esse /0 está no meio. Então entendam isso, gente. A sua string, além do conteúdo que você tem lá dentro, além das letras, das palavras que você coloca lá dentro, você tem o /0, que é quem indica o final da sua string. Então, depois da posição onde está colocado /0, não existe mais nada. Isso aqui, ó, some, tá? Então, as posições elas são anuladas a partir do /0, e aí você tem somente o pá armazenado dentro da sua variável palavra, beleza? Bom, existe essa forma de você fazer uma palavra aparecer lá dentro da sua variável, mas também existe uma outra forma. Que outra forma é essa? Eu vou colocar aqui embaixo, só para ficar separadinho, né? Eu vou colocar aqui nome, tá? Eu vou colocar o meu nome. Meu nome é Pedro, Pedro tem 5 letras. E existe o /0 lá no final, então eu vou fazer um vetor de 6 caracteres aqui, tá? A gente pode fazer essa atribuição direta da seguinte forma. Você tem o nome da sua variável declarada lá bonitinha na declaração. Você coloca o sinal de igual, e aí você vai abrir chaves, tá? Muito importante não confundir com colchetes, senão não vai dar certo. E aí você faz o mesmo procedimento, tá? Então você abre aqui aspas simples, colocar o P, vírgula. Por que vírgula? Porque vai ser outra posição do vetor que vai receber depois um outro caractere, beleza? Então precisa da vírgula para indicar essas separações aí, tá? Aspas simples e vírgula. Aspas simples D, vírgula. Aspas simples R, vírgula. Aspas simples O,
vírgula, e por fim a gente não pode esquecer do nosso querido contrabarra 0 para indicar o final da nossa string. Tendo declarado, a gente vai fazer uma impressão aqui embaixo, né, para ver se realmente esse conteúdo está lá dentro. Então eu estou falando da minha variável nome, dois pontos, novamente %s, que é o formato da string na linguagem C, e a minha variável nome, beleza? Vou colocar só um barra n aqui, para eles não saírem juntos na mesma linha, né? Dar uma separadinha na escrita. E a gente já pode testar. Vamos fazer o seguinte, então, aqui na nossa impressão tem que sair primeiramente a palavra pato, né, que a gente fez com essas atribuiçõezinhas aqui, um caractere por vez. E tem que sair a palavra Pedro, o meu nome, porque a gente fez a atribuição direta lá na variável nome na declaração, beleza? Então vamos ver se está funcionando do jeito certo. Variável palavra está com pato dentro, variável nome está com Pedro dentro. Então, tudo certo, beleza? Por fim, tem mais uma atribuição direta, tá? Então vamos lá, declarar um char, e a gente vai colocar aqui nome dinâmico. Por que nome dinâmico, Pedro? Porque nessas duas variáveis aqui em cima, eu defini previamente o tamanho do meu vetor, o tamanho da minha string lá, bonitinho, né? Só que aqui eu quero colocar o meu nome sem definir inicialmente o tamanho do meu vetor. Então vou colocar aqui colchetes vazios e vou fazer recebe, abre aspas, vou colocar aqui meu nick dos games, Pedrex, tá? Então, aqui a gente faz essa declaração de forma dinâmica, a gente não coloca o tamanho do vetor, somente faz a declaração com o tipo, o nome e os colchetes vazios e recebe o conteúdo que a gente quer colocar dentro da variável. Só isso, beleza? Vamos testar também para ver se está funcionando, né? Então, printf barra n novamente, variável nome de nome, né? Vai ter aqui dois pontos e eu vou colocar %s novamente. E por fim a minha variável nome dinâmico, né? Vamos fazer o teste. Isso aqui deve estar funcionando tranquilamente. Olha lá, ó, variável nome dinâmico, Pedrex. Então, é exatamente esse conteúdo que a gente colocou dentro da variável, agora sendo impresso aqui na tela para vocês. Beleza? Bom, feitas essas atribuições diretas, né, arbitrárias, agora a gente parte para diferenças, né, de implementação com relação a vetores de números, né, porque até aqui não tem tanta diferença assim quando você vê um vetor de números, né? A atribuição direta é parecida, a única diferença aqui principalmente é a questão das aspas e definição do tipo, né, que a gente está falando de um tipo diferente de vetor. Mas na leitura as coisas mudam um pouquinho mais. Como é que funciona? Vamos fazer um teste, tá? Vamos colocar aqui uma frase. Vou colocar aqui frase lida. E eu vou colocar o tamanho desse vetor de 100, para a gente não ter preocupação com o tamanho da variável, tá? Aqui embaixo eu vou fazer a minha operação de entrada convencional, né, com o meu printf, e eu vou falar assim, digite uma nova palavra ou frase. Opa, palavra ou frase, né? Dois pontos, e eu vou esperar que o meu usuário entre com a nova variável. Só colocar um barra n aqui de novo para ficar uma formatação mais bonitinha. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, scanf, nossa operação de leitura padrão, né? A gente está falando de strings, então %s, e a gente vai guardar lá na variável frase lida, né? Qual que é a diferença de quando a gente está lendo um vetor de caracteres para um vetor de numerais, né? Quando a gente está falando de vetor de numerais, a gente coloca o operador de endereço, né, que é o e-comercial. O que acontece? Na string, isso aqui vai cair por terra. A única coisa que você precisa colocar é o nome da sua variável. Então, a gente quer colocar lá na variável frase lida, certo? A gente coloca aqui um ponto e vírgula. E para a gente ver, né, se essa frase vai estar lá dentro mesmo, a gente vai fazer um printf aqui embaixo também. Frase inserida. Ah, claro, colocar um barra n aqui que é bem importante, né? Aí a gente coloca o %s e novamente a gente coloca o nome da variável frase lida, tá? Então, esse funcionamento aqui vai continuar igual, tá?
mas a gente vai ver a mudança aqui, como é que funcionam essas coisas. Então, essa parte aqui vai continuar dando certo, a gente vai prestar atenção mais nessa execuçãozinha aqui, beleza? Tá faltando um ponto e vírgula aqui, né? E eu acho que é isso. Agora dá pra gente executar e ver como é que funciona, tá? Então, aqui essa parte de cima vocês já estão acostumados, né? A gente já viu o funcionamento que é tranquilo. E agora a gente vai digitar uma palavra aqui. Vou colocar aqui salve, né? Então, frase inserida, salve, tranquilo, né? Agora vamos incrementar essa frase aqui para ficar uma coisa mais longa, né? Salve, mano. Vou colocar aqui 2 palavras, né? Olha só, frase inserida, salve. O mano foi excluído, coitado do mano, né? Então, como é que a gente faz para incluir o humano nessa brincadeira? É o seguinte, quando você tem a leitura de uma string, este formato aqui, por padrão, ele vai adotar todo espaço, todo enter, como uma separação de palavras. Então, esse espacinho aqui, a minha linguagem em si, ela entende que acabou a palavra. E aí, ele armazena só isso daqui e esquece o humano lá atrás, tá? Então, como é que a gente resolve essa parada? A gente vai no meio aqui, ó, entre o porcento e o S, abre colchetes. Você vai colocar acento circunflexo, que é o chapeuzinho, contra barra N, tá? E fecha o colchete, tá? Muito importante. Isso aqui, gente, vai fazer com que você consiga ler uma palavra até o final. E aí você só quebre a leitura quando você apertar o Enter, tá? Que aí é o seu barra N lá, que vai estar entrando e encerrando a palavra, tá? Então, vamos testar de novo para ver se está funcionando. Digite uma palavra ou frase. Salve já funciona. Vamos tentar direto. Salve, mano. Olha lá, ó. Frase inserida. Salve, mano. O mano agora foi incluído na situação. Não está mais sendo excluído, tá? Tem um probleminha muito casual, tá? E bem frequente, inclusive. Que é quando a gente tem uma leitura de um inteiro no meio dessa brincadeira toda. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem a impressão, né, das nossas variáveis que já foram colocadas lá arbitrariamente, né, na declaração e aqui no início. Mas o problema acontece na leitura, tá? Quando a gente faz uma leitura, que é este caso aqui, quando a gente lê uma frase do teclado. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um int aleatório, tá? Int novo número. A gente vai fazer a leitura desse número pelo teclado. Então, printf insira um novo número. 2 pontos, bonitinho. Vou colocar um barra N aqui para ficar formatadinho. Vamos para o final da frase, ponto e vírgula, e vamos fazer a leitura desse número. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? Porcento I lá no scanf. E operador de endereço, para os inteiros isso é completamente necessário. E o nome da minha variável, novo número, né? E o ponto e vírgula no final. Agora isso aqui deve estar funcionando. Vocês vão perceber que é o seguinte, tá? Essa parte aqui, ó, ela vai ser completamente ignorada. Quer ver? A gente vai fazer um teste. Ó, insira um novo número. Eu vou colocar aqui 6. Tá vendo que eu coloquei o meu número 6? E aí ele faz o pedido, digite uma nova palavra ou frase. Onde deveria acontecer este comando aqui. Só que ele já parte depois para o printf, onde ele está imprimindo a frase inserida, que a gente nem escreveu, né? Então, o que está acontecendo? Quando eu insiro meu número 6 aqui, eu dou Enter, certo? Quando você lê essa parada toda para uma variável do número inteiro, o barra N do Enter, ele é excluído, tá? Porque ele não é um número, tá? Então ele não é incluído ali quando a gente está falando de float, de int, de double, enfim. Agora, quando você está falando de caractere, de string, esse barra N, ele é incluído na história. E aí, ele vai parar nesse scanf. Como ele é ignorado aqui, ele sobra, né? E ele vai para a próxima operação de leitura, que é essa aqui, tá? Como é que a gente resolve esse problema? Um simples espaço, tá? É bobo, mas isso aqui dá tanta raiva quando você está implementando e você não sabe o que está acontecendo. E você vai vir aqui, ó, entre o porcento e entre a primeira aspas, né?
e vai dar um espaço. Isso aqui vai permitir com que o seu /n seja ignorado, né, desse scanf que está lendo inteiro. E aí vai permitir que você leia a frase, né, através desse comando aqui do scanf, que foi ignorado aqui, né? Então, dada essa modificação, vamos fazer o teste para ver como é que fica. Aqui a parte de cima, vocês já conhecem, né? Novo número, lá lá lá. Digite uma nova palavra ou frase. Agora a gente pode colocar, olha só que legal, né? Então, colocar Pedrinho, né? Olha só que legal. Frase inserida, Pedrinho. Então, tá tudo certo, tá? Então, gente, essas são as operações básicas, tá? Que a gente tem para leitura de string. Eu não avancei muito hoje com strings porque eu já acho essa parte de leitura de variáveis muito complexa. Então, para você pegar de primeira, é complicado. Então, eu não vou chegar aqui vomitando o conceito de string em cima de vocês logo no primeiro vídeo do tema, né? Então, fica por aqui isso hoje, tá? Eu acho que já tem bastante conteúdo dentro desse vídeo. Então, vocês aprenderam todas as formas, tá? De se imprimir e de se ler uma string dentro da linguagem C, beleza? Então, gente, por hoje é isso. Este código estará no GitHub, tá? Eu não coloquei mais exercícios ainda, porque eu quero encerrar a parte de vetores, tanto a parte de números, como a parte de caracteres, né, dos vetores, para aí sim lançar para vocês uma nova lista de exercício, um pouco mais completa. Mas a gente ainda tem coisa para ver. Aí no próximo vídeo, tá, eu vou estar passando para vocês algumas operações que são exclusivas de strings, tá? Então, por hoje vocês ficam com isso aqui, tá? Esse código está no GitHub, vocês podem acessar, copiar, mexer, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar atendendo vocês, beleza? Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, inscreva-se nesse meu canal. E precisando, é só dar um alô. Meu Linktree está aí embaixo nas redes sociais. Lembrando que o link também do GitHub vai estar lá no Linktree. E o link do Online CPP também vai estar na descrição, tá? Eu acho que vai ser o primeiro link, se eu não me engano. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço, se cuidem. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.